Quase terminando o tema que começou o ano passado, né? De volta para a palavra. Em cada domingo nós estudamos um livro da Bíblia, todos sem exceção. Começamos com Gênesis. E se não me falha a memória, no primeiro domingo de junho, terminamos com Apocalipse. E nós estamos terminando, hein? Nós já estamos na primeira carta que vem a representar os escritos daquele que foi o último apóstolo. Foi o último a partir do lado de cá da eternidade para o lado de lá da eternidade. Um menino que foi testemunha ocular e participou dos grandes milagres que Jesus fez enquanto esteve aqui. Um menino rico, de família rica. Ele tinha servos. E muitos, de forma maledicente, eu vou chamar assim, projetam que ele era meio afeminado, porque ele identificou que ele era o apóstolo amado, né? E ele tinha o amor como referência inegável de vida. Mas de forma contrária, ele era um homem muito trabalhador, muito intenso e às vezes até drástico na forma de falar. Então ele não era afeminado, pelo contrário, era um homem que sabia muito bem a fé que ele seguia e trabalhava por ela. Ele provavelmente escreveu tanto esta carta como os demais, porque ele escreveu algumas cartas do Novo Testamento, provavelmente no ano 90 depois de Cristo. E não tem um destinatário efetivo essa carta. Tudo indica que foram escritas para as igrejas da Ásia Menor. E por que ele escreveu essa carta? Paulo, anos antes desses escritos, ele tinha declarado que falsos mestres viriam. Pessoas que iam enveredar a sua caminhada para enganar os crentes. Mas não eram pessoas que não conheciam a palavra. Está aí a grande diferença de um falso mestre. O falso mestre não é alguém que vem de fora, é alguém que surge de dentro da igreja, conhecendo a palavra e aí invertendo o que Deus fala e levando o povo para o engano. Esses são os falsos mestres que Paulo dizia que viriam e vieram. Quando ele escreve essa carta, essa tese ou uma das teses começa a ganhar corpo, que é o gnosticismo. O que significa isso? Eles dão muito valor para a matéria. E eles falavam que a matéria era má e o espírito era bom. O que significa? O nosso corpo está impregnado da maldade, mas o espírito não. Por conta disso, eles declaravam então que Cristo não tinha vindo para a terra como homem. Que aquele corpo que Cristo apresentou durante seus 33 anos era uma ficção criada por Deus, mas ele não era real em carne. Ainda dentro dessas manifestações, eles diziam o seguinte, que o Espírito Santo veio quando Cristo foi batizado. Antes não. E mais, que o Espírito habitava naquele corpo até o momento da crucificação. Mas na crucificação não. O Espírito teria saído, porque Cristo é bom em absoluto, então ele não poderia habitar num corpo que era mau. Então eles começaram a enveredar nestas situações, questionando inclusive a palavra de Deus. A palavra de Deus então começa a ser julgada pelos homens. Os homens tinham condição de dizer se a palavra estava certa ou errada, não mais o inverso. Eu não caminho segundo a palavra, eu julgo se a palavra está certa. Eu falei o nome, escapou, eu não queria falar, mas não teve jeito. João, então, escreve essa primeira carta para combater essas teses. Ele vem, então, e manuseia as questões relacionadas a combater essas heresias. Ele tinha medo que isso ganhasse corpo, porque já estava, e ele precisava prevenir aqueles a quem ele chamava de filhinhos amados, porque ele considerava a igreja como parte de sua família. Então ele traz a primeira carta de João, que é o tema de hoje, e ele traz resumidamente, quando nós estamos terminando quase todos os livros, ele volta para os princípios básicos do cristianismo. Se você quisesse resumir a primeira carta de João, é isso. Ele retrata princípios básicos do que é ser cristão. Ele traz aqui a inegável compreensão do que é se relacionar com Jesus Cristo.
Olha que interessante, do relacionamento com Cristo. E ele se vincula então em princípios básicos. Ele traz 5 propósitos na sua carta. E aí eu vou compartilhar com vocês alguns versículos e sobre eles nós vamos conversar sobre estes princípios básicos. Porque presta atenção, meu irmão. A ideia de João, nessa carta, é trazer testes. Ele faz comparações, para que então aquelas pessoas respondessem a cada uma delas. Se a resposta fosse negativa, ou dependendo da resposta, significava que aquela pessoa não andava com Cristo, não conhecia Cristo, não era um salvo. É mais ou menos esta uma síntese do que João pretende nessa sua primeira carta. E o primeiro versículo que eu quero compartilhar com você está no capítulo 1. Vou ler desde o início, mas nós vamos dar uma ênfase para o 3. Então, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E aí esse sim é que eu gostaria de compartilhar com vocês com mais ênfase. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. A primeira ideia, ou o primeiro propósito, ou o primeiro princípio que ele nos traz, é da relação de ter comunhão. E olha que interessante, quando você fala assim, você pensa que ele está falando da comunhão no todo, de nós temos comunhão entre nós. Não, não é isso. É da tua comunhão com Deus. É disso que João começa falando. Como anda a tua comunhão com Deus? Como está o teu relacionamento com Jesus Cristo? É essa a ideia de João. Ele começa trazendo um princípio básico do relacionamento, que é a comunhão com a tua fé verdadeira. Sabe, meu irmão, a nossa comunhão ela tem que ser efetiva. Eu sei que a filiação ela não sofre mudanças. Guarda bem isso. Quem aqui é filho? Que pergunta! Isso é para ver quem está dormindo, né? Não está prestando atenção. Vai que não responde, fala, esse aí perdeu. Todos são. Pode acontecer alguma coisa para mudar essa tua configuração de você deixar de ser filho? Não, você vai ser para sempre filho. Se seus pais vierem a falecer um dia, você já foi filho. Se você vier a falecer, você já foi filho. Você vai sempre ser filho. Nada muda a configuração da filiação. Está no documento, tu vai levar para o caixão. Até para o caixão de morte, tu vai lá, morreu fulano de tal, filho de fulano de tal. É isso. Agora a comunhão não. A comunhão muda. A comunhão sofre. A comunhão deixa de existir. Olha que interessante. Então não é só a nossa comunhão, não é a comunhão tua para com o teu irmão, para com o teu marido, teu primo, teu irmão, sei lá, mas a tua comunhão com Deus sofre. Ela tem instabilidades, e isso é um problema seríssimo, porque se você deixa de ter comunhão, e é possível sim, você deixa de viver com Cristo. E é isso que João está dizendo. Ele fala, meu amigo, a tua comunhão tem que permanecer. Você tem que ficar atento para não perder essa relação com Cristo, porque se você enveredar nos falsos ensinos, nos falsos mestres, Cristo vai se afastando. Tem alguma coisa que vocês não gostam? Tem, todo mundo tem. Eu sei que tem várias coisas que vocês gostam, porque vocês não são murmuradores, amém? Glória a Deus por isso. Mas tem alguma coisa que você não gosta? Tem que ter. Por exemplo, eu não gosto do frio. E que bom que aqui em São José, mesmo no frio, é quente. Sair de casa com esse negócio que eu estou morrendo de calor aqui, porque aqui é gostoso, aqui é quentinho. Eu gosto do calor. E deve ter alguma coisa que você não gosta. Deve ter algo que não te faz bem, enfim, você fica meio mal-humorado. Todo mundo tem isso. Todos nós temos isso. Agora, isso não pode ser uma predisposição a me afastar de adorar a Deus. Pô, eu não gosto nem de sol e nem de chuva. Agora imaginem se parasse de chover e se também parasse de dar esse refrigério às vezes. Nós não iríamos suportar viver. Então eu não posso murmurar quando Deus me mostra o seu todo.
Porque o todo de Deus é bom. E eu não posso enveredar num caminho que me distancia das verdades de Deus. Porque Deus não está ali. Gente, Deus não mente. Isso é fato. Ele vai andar com a mentira? Ele vai estar na mentira? Outro dia eu vi alguém falando, não me lembro quem, e glória a Deus que eu não me lembro quem, porque senão eu ia tecer julgamentos contra essa pessoa, mas ela disse assim, não, a mentira faz parte da nossa natureza e nós não conseguimos viver sem mentir. É uma certa verdade por conta da sociedade atual, mas ela não é uma verdade absoluta. Eu tenho certeza que tem gente que consegue viver sem mentir. Tenho certeza. Mas eu já menti. Mentira branca, olha eu querendo justificar o meu erro, né? Mentira branca é aquela que é para fazer o bem para alguém, né? No meu entendimento. Mentira, já menti para enganar os outros, já menti de tudo que é jeito. Será que Deus estava ali? No meio da minha mentira, no meio da minha lama, no meio da minha sujeira? Não, ele não está no meio do pecado. Então, meu irmão, se você caminha no meio de falsos mestres, de pessoas que te direcionam para distante da verdade de Deus, deixa eu te adiantar, Deus não está contigo, Jesus não caminha contigo, a tua comunhão com Ele não existe. É simples assim. O Espírito Santo, do qual você fala que é templo, ele está apagado, silenciado, amordaçado, escravizado pelo teu pecado. É bem simples. Mas nós queremos justificar as nossas falhas, né? E então João vem e fala, olha, você tem que ter comunhão, amigo. Não adianta só acreditar em Cristo e ser filho. Você tem que ter comunhão. E aí ele continua enveredando em outros passos da comunhão. Olha o versículo 4. Ele diz assim, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria venha a ser completa. Significa que quando você tem comunhão, eu não estou falando de filiação. Porque olha só, quem é filho aqui? De novo, né? Acho que eu estou ficando gagá. A filiação não muda, eu já entendi. E é bom ter paz, eu também já entendi. Mas se você puxar na memória, vão existir momentos no relacionamento entre pais e filhos que te entristeceram. Ou não? Com certeza. Com certeza. Porque o pai errou, porque a mãe errou, porque o filho errou. E isso entristece. Agora, quando essa relação de filiação, ela é manejada ou ela é preenchida pela comunhão, a tristeza ela começa a deixar de existir. Ontem nós pregamos sobre relacionamento entre pais e filhos. Gente, você quer dar um presente para o teu filho? Você quer dar um presente mesmo que vai agradar o teu filho? Esteja com ele. É simples assim. Presença é o melhor presente. Porque a presença traz relacionamento e comunhão. Ah, e detalhe, tá? Já vou repetir também o que eu falei lá. Porque o que a gente costuma dizer hoje é o seguinte, pela corrida que nós temos no dia a dia, eu falo, olha, eu estou sempre com meu filho e dou momentos de qualidade. Meia hora por dia, mas aquela meia hora é só com ele. Desligo até o celular. Desculpa, você não está dando tempo de qualidade. Tempo de qualidade significa tempo de quantidade. Você só consegue dar qualidade quando tem quantidade. Então você tem que ter tempo com ele, uma manhã inteira, um dia inteiro, reservar um dia da semana só para o teu filho. Neste dia, conversar com o teu filho e por aí vai, para você ter comunhão. Então essa é a ideia de João. Ele fala, quando você tem comunhão com Cristo, comunhão, não estou falando de filiação, você conhece as verdades deste Cristo maravilhoso e isso trará na tua vida alegria. A alegria vai ser completa. Eu acho que já falei para vocês, porque eu falei para todo mundo, mas como eu sou esquecido demais, eu repito várias vezes. Eu costumo brincar que nós somos o Thanos do bem e nós somos transformados neste, entre aspas, herói agora. Porque Cristo nos dá as duas joias para termos o poder absoluto. Uma delas é a salvação. Opa, eu estou falando de filiação. Quando eu sou filho de Deus, eu sei que tive a salvação. É a primeira joia que Ele me dá. Só que aonde vem a alegria? A alegria vem na segunda joia, que é quando Ele me fortalece para todos os embates da vida. Nada mais me entristece o coração. Perdi o emprego. Não, lógico, tu não é louco, né? Perdeu o emprego e sai, vou comer uma pizza, comer de emprego. Não, não é isso. Mas isso não tira mais a tua paz de espírito, porque a comunhão que você tem com o Criador é tão grande, é tão efetiva que você sabe que Ele vai prover o teu pão,
E no momento certo Ele vai abrir a porta. Então nada mais influencia na tua alegria com Cristo. É isso que João fala no versículo 4. Agora você tem tido alegria nos teus dias? Você tem caminhado nessa alegria? E supondo, tinha um vídeo, eu não me lembro puxa, é tão antigo como eu, e é por isso que eu não me lembro, mas a história era de um rapaz que ia encenando um homem que só acontecia desgraça na vida dele, e ele ia sobrevivendo, aí ele ia perder as pernas. Natan, você também é antigo, você não lembra? Não, Joseph Klimber, né? Isso! O Michel não é antigo, mas ele é antenado. Joseph Klimber, depois você acha lá no YouTube. Ele só tem desgraça que acontece, né? Ele fala, saí de uma desgraça, aí caiu em outra desgraça, e assim ele vai tendo a recorrência da vida dele nas desgraças que o mundo entrega. E algumas não são culpa dele, pelo contrário, acho que quase nenhuma era culpa dele, mas tudo acontecia com ele. Bom, então onde esse menino teria esperança com Cristo? Na verdade, a nossa esperança não está nas coisas deste mundo. Romanos 12:2 fala que a nossa esperança está onde? No que eu tenho certeza do que vai acontecer, que é a minha vida eterna. E a minha vida eterna no paraíso. Essa é a minha grande alegria. E quando eu vivo isso, eu entendo a frase de Paulo, que o viver ele o fazia por Cristo, mas o morrer para ele era lucro, porque ele sabia o que estava por vir. E aí nada afetava a alegria desse homem. Comunhão. Nada afastava Paulo da certeza da comunhão que ele tinha e do que estava por vir. Comunhão. Então João relembra a eles: tenham comunhão, porque essa comunhão vai trazer para vocês a firme e certa esperança, que é a fé do que está por vir. E aí vocês serão alegres. E isso é maravilhoso. E aí nós vamos para o capítulo 2, versículo 1, que diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Opa, aí ele já entrou no pecado. Aí ele está falando com vocês porque eu não peco. Então presta atenção. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Bom, algumas explicações, tá? Eu estou ficando com calor, eu acho que eu vou tirar a blusa. Posso? Então vou tirar. Eu sou meio animado, né? Falar, eu acho. É para o pessoal ver o sangue. A primeira ideia é que o pecado é uma afronta contra Deus. E nós sabemos o que Deus nos fala sobre o pecado e sobre a nossa realidade. Eu brinquei com vocês que falava para vocês, não, é mentira. Eu sou o maior de todos os pecadores aqui. E aquele que fala que não peca, mentiroso é e se engana. Então tudo bem, então todos nós estamos envolvidos nesse balaio de gato. Todos pecam. Mas o que João lembra? João traz uma consistência tranquila aqui no seguinte sentido. Bom, primeiro, não peque. Não peca. Ande em passos de santidade para você ter comunhão. Porque se você pecar, o que acontece? Deus vai para onde? Vai para longe. Então, não peca. Essa é a primeira dica que ele me traz, num ensino verdadeiro. Então já tem um conflito com o mundo atual, porque o mundo está aceitando o pecado, hein? O mundo está sugestionando que as pessoas que andam no pecado, está tudo bem, está tudo certo. Por quê? Porque daí eles leem a parte final desse versículo. Porque Cristo morreu por quem? Pagou o pecado de quem mesmo? Do mundo todo. Então se ele pagou do mundo todo, eu posso pecar, porque quem já pagou esse meu pecado foi Cristo. Então está tudo bem eu andar em pecado. Olha que perigo! Esse mundo todo não significa que Cristo vai proporcionar a justificação do pecado daquele que não creu nele. Gente, a maior parte da humanidade, guarda bem isso, vai para o inferno, viu? Então quando você sair na rua, e São José é uma cidade grande, que você olhar inúmeras pessoas, lógico, não vai fazer um checklist, ó, inferno, céu, inferno, céu. Não dá para saber quem é quem. Mas a maior parte das pessoas que nós encontramos na humanidade vão padecer da graça de Deus e vão arder no fogo do inferno. Essa descrição que Cristo pagou pelo pecado do mundo significa que ele tem poder para absolver o pecado da humanidade completa, mas ele só vai proporcionar a justificação para aqueles que creem.
nele. Está aí a filiação. Eu só me torno filho de Deus quando verdadeiramente eu creio em Cristo, porque senão eu não me torno filho de Deus. Então João, ele deixa isso claro, ele não questiona isso. Depois você pode ver lá em Atos 20 e 28. Jesus comprou a igreja com o seu sangue. Quem é a igreja? São aqueles que são templo e morada do Espírito Santo. E você só se torna templo e morada quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então é essa a ideia da propiciação dos nossos pecados. Então tá, vencida essa dúvida, qual é a ideia de João aqui nesses versículos? Gente, o que ele está dizendo é: não peque. Agora, se você pecar, tá tudo bem. Se você for filho, lógico, tá tudo bem, porque você já tem um advogado. Para cada deslize, para cada tombo que você tiver, e você vai ter, Jesus está intercedendo perante o Pai, e Ele já resolveu o teu problema. Então olha só, Jesus, inegavelmente, Ele trata do nosso pecado, Ele se relaciona com isso. Agora, o pecado tem um preço, saiba disso, o pecado tem um preço, mesmo para os filhos. Quem é filho aqui? Estou brincando. Você é filho, ou você é pai ou mãe, você sabe, vocês já enfrentaram a rebeldia de seus filhos. A comunhão ficou perfeita quando existiam esses conflitos? Aí não, para cada pai trajetou de uma forma, né? Uns deram palmada no bumbum, uns puseram de castigo, uns tiraram as regalias que os filhos tinham, mas cada um tratou de um jeito que ofendeu o bem-estar do outro, ou não? Bom, os pais mais antigos sim, mas olha só o engano do mundo, mais uma vez. O mundo fala para você: não dá tapinha, não pode, hein? Neném vai ficar traumatizado, vai ser ruim, não dê tapinha no seu filho. O mundo fala para você não tirar dele aqueles benefícios que você já deu, porque ele não estaria pronto para isso, e ele não merece. Agora, interessante que a palavra de Deus fala que não é nem com a mão que eu devo dar os tapinhas, é com a vara, porque a repreensão é de Deus, a exortação faz parte, a disciplina é sim parte de uma comunhão verdadeira. Sabe, meus irmãos, Deus, Ele nos traz regras no nosso relacionamento para com essa filiação. Não pensa que lá vão ter, que você virou filho, agora você pode fazer e acontecer. Não, não é isso, existem regras. Agora, Deus é maravilhoso, antes dele impor as regras, Ele nos proporciona o relacionamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. E se você continuar estudando a palavra, aonde existem as regras, você vai entender que Cristo diz claramente: só me ama quem segue os meus mandamentos. Cristo ainda fala que nós fazemos inúmeros pedidos em oração. Quem ora aqui? Eu oro bastante, mas a gente não recebe. Cristo fala, Cristo é danadinho, esse Cristo, Ele sabia, mas Ele fala por quê? Porque os seus pedidos não estão em conformidade com os desejos do Pai. O que você está pedindo está tão distante do que Deus quer, que não tem como eu conseguir. Então entenda quais são os critérios, quais são os desejos de Deus, qual a vontade do Pai. Se relaciona com Ele, ore daí, e aí vai acontecer. Então, meus irmãos, eu tenho que conhecer a palavra do meu Deus maravilhoso, eu tenho que entender quais são os passos do meu Cristo Redentor, e seguir com Ele não pecando. Mas, se porventura eu pecar, sendo filho, Cristo resolveu. Ele resolveu, Ele intercedeu por mim. O quarto, ele está no 2,26, e ele diz assim: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. O que João está tentando dizer, depois de uma longa explicação sobre tudo isso, é que ainda assim existiriam pessoas propensas a criar o engano, a proporcionar dúvida na mente. E aí João fala: olha, tudo isso que eu estou escrevendo para vocês é por conta desses que querem vos enganar. Se prestem atenção, fiquem atentos, porque o engano existe. Sabe, meus irmãos, a questão não é a maldade, é a nossa natureza. Ela é pecaminosa, ela deseja o mal. Quem aqui quer se dar mal na vida? Ninguém.
Mas até que ponto você quer se dar bem na vida? Na verdade, agora invertendo a pergunta e sendo provocativo, o que você faria para ficar bem na vida? Você tomaria o emprego de outro? Você mataria alguém? Enganaria alguém? Você se esconderia de Deus? Sabe o que significa se esconder de Deus? Significa pecar. Quando o casal criado por Deus lá no jardim do Éden pecou, a primeira atitude que eles tiveram foi se esconder de Deus. O que você faria para se dar bem na vida? Aceitaria um falso ensinamento para esse fim? O que você faria? Sabe, meus irmãos, Jesus ele veio, ele teve um corpo real, ele foi homem como eu, ele foi ser humano como nós. Não caia nesse engodo, não caia nessa mentira. Ele teve todos os desafetos da tentação, todas as tentações vieram sobre Cristo, homem, mas ele suportou a todas. Hebreus nos fala que o nosso sumo sacerdote em tudo foi tentado, mas em nada caiu. Mas ele foi homem, ele veio como homem, ele padeceu de uma humilhação e ele morreu, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ele de fato morreu naquela cruz, como homem, para no terceiro dia, como Deus, voltar ressurreto. Porque se eu não acreditar nesta morte de Jesus Cristo, eu não acredito na mensagem da cruz. Olha que interessante, às vezes nós queremos dar um poder tão fora do que diz a palavra de Deus para Cristo, que a gente acha que ele não morreu, ele fingiu. Ele fingiu que morreu, bobo. Ele tampou a respiração por alguns minutinhos. Não, ele morreu, de fato. Mas por ser Deus, absoluto em vida, ele voltou no terceiro dia. Eu tenho que entender essa verdade, crendo nessa verdade. Sabe, quando ele fala de relacionamento, nós temos que saber que não basta declarar isso. Não basta eu vir aqui falar para vocês todas essas coisas, se lá fora ou daqui a alguns dias eu não acreditar. Eu tenho que viver tudo isso. Eu tenho que viver esta fé que eu digo ter, porque senão eu sou só bom orador, mas eu não tenho qualquer relacionamento com meu Pai, eu não tenho comunhão com Deus. Qual a promessa que você tanto ama na palavra? Qual o versículo que faz o teu olho brilhar? Mas você acredita mesmo? Você crê mesmo nisso? Você crê que existe uma vida depois dessa trajetória que nós estamos falando? E se você crê, o que você tem feito em favor disso, meu irmão? O que nós temos feito é o que João pergunta nessa carta, em todos os seus versículos. Sabe, gente, a vida passa rápido. Eu fiz algumas brincadeiras da minha idade. Parece que foi ontem que eu tirei uma carteira de motorista com 18 anos. Parece que foi ontem que eu me formei na faculdade. Parece que foi ontem que eu casei. Eu já tenho 50 anos e isso aconteceu num piscar de olhos. A vida foi. E nessa trajetória rápida da vida, o que eu fiz? Um resumo rápido. Durante 30 anos da minha vida eu brinquei, inclusive com Deus. E isso vai ter um preço, como já está tendo. E você? O que você tem feito da sua vida? É num piscar de olhos. E aí eu vou ter que prestar contas com Deus. Você já imaginou esse dia? Chegando no altar do Senhor e Ele te perguntando: Wagninho, o que você fez nos anos que eu te dei? Qual foi o tipo de comunhão que você teve com a minha palavra? Com os meus desejos? Eu te coloquei à frente de várias situações. O que você fez em cada uma delas? Qual vai ser a minha resposta, hein? E lá não vai ter engano. Lá não tem como mentir. Qual vai ser a tua resposta? Sabe, meus irmãos, todos recebem o poder de conhecer a Deus. Todos, sem exceção. Uns querem, outros não. É simples assim. Nós queremos. Nós queremos conhecer esses princípios básicos, tendo certeza da salvação,
que é o último princípio que ele traz na sua carta, 5,13, ele fala assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Eu tenho que ter essa certeza, porque senão a minha fé é morta, porque senão tudo que nós estamos fazendo aqui não passa de um teatro, não passa de uma brincadeira com Deus. Os 2 primeiros capítulos da primeira carta de João, eles falam sobre a comunhão. Os 3 últimos falam sobre a filiação. Tudo isso em 3 princípios básicos. Você obedece? Se você pegar o capítulo 1, versículo 6, ele fala sobre andar na luz. Você obedece e anda na luz? Está aqui o primeiro teste que ele nos dá. Só anda na luz quem obedece a Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a palavra do Senhor, nós estamos nas trevas. Você obedece? O segundo princípio, que ele fala claramente, é sobre o amor. Você pode ver no capítulo 2, versículo 9, ele fala: você anda em amor. Você anda em amor, meu irmão. Você verdadeiramente ama. Sabe, e aqui sim ele fala do relacionamento e do amor entre nós. Porque ele fala de um novo mandamento, e o novo mandamento de Cristo é amar o próximo não como eu me amo, mas como ele me ama. Você ama? Você quer ver um crente que está desviado do Senhor? É aquele que se afasta da igreja. Ele não está mais, porque ele não ama. Se você pegar a descrição que João faz sobre o amor e sobre o relacionamento com as outras pessoas, ele fala: como pode um irmão que não ama o outro? Ele está nas trevas. Ele está nas trevas. Eu não sei aqui a relação de vocês para com a igreja, né? Mas lá na igreja da Serra, o que nós temos de pessoas que vêm magoadas com outras igrejas, com pastores, com irmãos de outras igrejas. Ali faltou o perdão, ali faltou Cristo ressurreto e vivo. Sabe o que é Cristo ressurreto e vivo? É quando ele senta no meio de 2 pessoas que estão brigadas e ele traz a pacificação. Esse é o Cristo que conhecemos, é este o poder do Espírito Santo. Você ama? Porque nós temos que andar em amor. Sabe, aqueles que não andam em amor, eles se opõem a Cristo. É simples assim. Aí você vai me perguntar, ou talvez você crie uma sugestão ou uma dúvida falando: mas eu tenho que amar até aqueles que falam mal da minha vida, de Cristo. É isso mesmo. Não, mas não significa que você tem que morar com ele, tá? Não precisa chamar ele para a tua mesa. Não é isso. Mas as tuas orações têm que ser de intercessão em favor deles, para que o Espírito toque, transforme, resgate. Isso é amar. Você ama? Por fim, ele fala se nós andamos na verdade. E é interessante, isso eu quero ler com você, também para tirar uma dúvida que eu tive. Ele fala assim, capítulo 2, versículo 18: filhinhos, já é a última hora. Só para que vocês saibam, tá? Parece até que eu combinei com o Natan, mas não combinei. O Natan falou que não falta mais nada para acontecer, né? João, provavelmente no ano 90 depois de Cristo, falou a mesma coisa. O Natan copiou João. Assim como o Renato Russo copiou Paulo na música do amor, né? O Natan copiou João. Não falta mais nada. Estamos na última hora. É o que ele fala aqui. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Como assim? É um anticristo? São vários anticristos? É um time de futebol que está chegando? Qual que é o esquema aqui? O primeiro anticristo é aquele que está descrito em Apocalipse. É um homem que vem para negar a Cristo, comandando o mundo durante o Apocalipse, durante a tribulação. Esse é o anticristo que ele começa falando. Os que ele fala no final são os falsos mestres. São as pessoas que vêm aqui e te enganam com a palavra. São aqueles que vêm aqui e falam assim: olha, se você der oferta, é garantido que você vai ter finanças abastadas. Entrega a tua casa que Deus vai te dar um palácio. Eu queria saber onde está isso na palavra. Sério mesmo, eu queria entender em qual versículo ele tirou essa verdade. Da onde veio? Deus não pode?
Pô, lógico que pode. Deus pode tudo. Deus é dono de todas as coisas. Deus é extraordinário. Ele pode te dar toda a riqueza do mundo e está tudo bem por isso. Mas não existe um condicionador ou um condicionante me dizendo que se eu ofertar eu vou receber. Isso não existe. O que existe é uma equação da minha mente, uma fé racional, onde eu vou entender quais são as minhas possibilidades financeiras e vou viver numa paz de espírito e numa paz financeira, porque Deus me orientou, porque o Espírito Santo me direciona. Sabe, meu irmão, me perdoe se você acredita nessa tese da prosperidade, como algumas igrejas pregam, mas ela não é real. Deus pode curar? Quem crê? Só para eu entender com quem eu estou falando aqui. Amém. Uns creem, uns estão em dúvida e outros talvez não. Está tudo bem por isso, porque a minha função não é te convencer de nada. Não sou eu que convenço, quem convence é o Espírito Santo. Deixa eu te falar, Deus cura. Deus faz um milagre. Nós conversávamos sobre isso hoje, vindo para cá eu e o Natan. Eu acredito que estou passando por um processo miraculoso de cura. Eu creio nisso. Pastor Madozinho perguntou como é que está o tratamento. Eu falei, pô, tá bom demais, pastor. Ó, tratamento bom, Deus do céu, né? Porque a doença não é boa. Mas tá bom demais, eu já não estou precisando tomar remédios fortes, já não estou tendo efeitos colaterais, estou vendo a cura. Isso é milagre, isso é milagre. Agora, se isso é milagre, e se Deus faz milagre, por que eu estou envelhecendo? E por que vai chegar um dia que eu vou morrer? Porque se Ele cura e faz milagre, por que Ele não me deixa vivo para eu poder pregar para mais gente, para mais gente, para mais gente? Porque a morte existe, porque a doença faz parte da nossa caminhada, porque ela às vezes tira a vida e pronto, é assim que funciona. Se a cura é efetiva, real e completa, por que a maior parte dos apóstolos morreram de forma traumática? Um crucificado, outro perdeu a cabeça. Paulo era adoentado. Toda hora Lucas ministra remédio para ele na palavra. Por que então Paulo não conseguiu a cura? Sabe, meu irmão, Deus é maravilhoso, mas Ele quer que eu acredite nele e só nele e em mais nada, tendo a esperança não nos presentes desta vida, mas lembra Romanos 12:2? Na esperança do que está por vir. É assim que funciona. Mas como nós temos caminhado, como nós temos andado, sabe, a comunhão com Cristo, ela só se dá quando nós saímos da esfera do pecado. Ela não dá de outra forma. Qual é a sua resposta para isso? Se nós estivéssemos aplicando um teste agora, segundo João, quais são as suas respostas? Você é filho? E você tem comunhão? Agora eu vou terminar o nosso bate-papo sendo profético. Eu fiz isso em Mogi e gostei. Agora todo culto eu estou sendo assim, profético. As pessoas gostam de profecia, e eu também, isso é bom. Mas agora eu vou ser profético. E só vai valer para quem crê, amém? Pode ser? Porque quem não acredita tanto faz, é só uma fala, é só uma frase, e está tudo bem por isso. Mas para quem crê, o que eu vou declarar agora faz parte da promessa que Deus fez para a tua vida. Deus mente? Não. Então vai acontecer. Então, se você crê, meu irmão, se apropria. Vou usar uma frase dos crentes: toma posse. Toma posse porque ela é sua, amém? Crê de verdade que existe porque ela é sua, porque Deus disse assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu, Deus, te escrevo. Para aqueles que creem, eu, Deus, te escrevo, para que credes no nome do Filho de Deus, e para que saibam que vocês têm a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 13. Essa promessa foi para a tua vida que crê em Cristo Jesus. A vida eterna é minha maior esperança, e com Ele eu vou caminhar e andar em nome de Jesus. Pai querido, nós te adoramos em todo o tempo, porque és maravilhoso, és o provedor da vida, da nossa firme esperança. Guarda-nos, ó Pai, para que não venhamos a retroceder ou murmurar pelos embates que virão, porque eles virão, mas que venhamos a ser forjados em cada etapa, em cada
passo, para que possamos então, Senhor, caminhar em santidade, sendo verdadeiramente imitadores de Cristo, não por uma fé que se professa, mas por uma fé que se vive, não somente para declararmos a honra e a glória ao Teu nome, mas para que cada ação nossa venha a ser honra e glória ao Teu nome. Queremos Te adorar em todo tempo e para todo sempre, Senhor. Liberta-nos, ó Pai, desta vontade pecaminosa, nos dá a força para resistirmos à nossa natureza. Cremos em verdade, Senhor, que a vida eterna é o nosso maior presente, mas agora, Pai, peço por esta comunidade, pela minha vida, que possamos andar em comunhão, Senhor, não somente sendo filhos de Deus, mas tendo uma comunhão perfeita contigo, ó Pai, que Teu Espírito Santo não se cale, mas que trabalhe através das nossas vidas, que os milagres venham a ser feitos através das nossas vidas. Pedimos ao Senhor que as pessoas vejam em nós a clara, a inegável e a irretorquível semelhança com Teu Filho Jesus Cristo. Se Paulo imitou a Cristo, Senhor, me dá a mesma capacidade. Se João, Senhor, pregou sobre o amor, sobre a verdade, me dá, Senhor, de condição, a capacitação de viver o amor e em verdade. E aí eu sei, ó Pai, que andarei em alegria, declarando o Teu nome em todo o tempo, vivendo no contentamento que vem do Teu Espírito. Que possamos viver, Senhor, o céu aqui na terra, que possamos viver, Senhor, o paraíso aqui. É em Cristo Jesus, ó Pai, nome que prevalece sobre todas as coisas, que nós oramos dizendo amém. Amém. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor, que vocês tenham uma semana repleta desse Cristo maravilhoso, em nome de Jesus, amém?